Aleluia. Mateus 22, quem achou? Diz o seguinte, verso 2 em diante. O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. O restante, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado, e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então seus servos saíram às ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Aqui, mais uma vez, Jesus tenta demonstrar como funcionava o reino dos céus, como é o reino dos céus. E agora aqui ele ilustra Israel com as demais nações gentílicas. Ele diz: o meu pai é o rei. Eu sou o príncipe que vai se casar. Israel, vocês são os convidados. Mas como sabemos, Israel não reconheceu Jesus como Messias. Não reconheceu como filho do rei. Não reconheceu que ele era um com o Pai. Não reconheceu que ele era o Filho de Deus enviado para salvar o mundo. E então aqui ele fala: então, todos os demais, homens bons e homens maus, são convidados no lugar de vocês. Mas é interessante que percebemos aqui que um homem não vestiu a veste adequada. Acho interessante como é que funcionou aqui nessa época, bem diferente da nossa tradição de hoje, nossos costumes de hoje. Imagine você sendo convidado para o casamento, talvez do príncipe, da pessoa mais importante do país ali, do filho do rei. E você é convidado pelo próprio rei, e você não precisa gastar com nada. Pelo contrário, você é convidado a tomar banho na casa do rei, no palácio. E imagina as mulheres aí serem tratadas no spa real. Os homens aí ter o seu corte de cabelo pelo cabeleireiro real, a barba bem feitinha pelo barbeiro real. Você vai vestir os melhores ternos, meus irmãos, os melhores fraques, porque quem vai fornecer isso é o rei. Minhas irmãs vão vestir aí o melhor vestido, talvez que dinheiro que você trabalha, talvez o ano inteiro não consiga comprar. E mesmo assim tem um homem ali que se recusou a isso. E eu acho interessante que o rei vira para esse homem, reconhece ele de imediato e fala assim: moço, amigo, como é que você está aqui desse jeito? Você passou por toda a minha segurança, por todos os meus servos, e mesmo assim, mal vestido, maltrapilho, vestes comuns em meio a um casamento, em meio a um banquete desse, você permanece aqui na minha festa. Aí ele vira para o homem e diz o seguinte: deixa eu te falar uma coisa, essa festa quem banca sou eu, é o meu filho que está se casando, é o meu palácio, então são minhas roupas, são minhas regras. E fala que imediatamente ele expulsa aquele homem da casa dele.
Interessante que quando nós lemos a Bíblia, percebemos um casal assim. Não sei se vocês vão lembrar junto comigo. O primeiro casal, Deus deu a eles um jardim, chamado Jardim do Paraíso, o Jardim das Delícias. E fala assim: façam o que quiserem, comam do melhor, vivam da melhor forma. Mas eles disseram: Senhor, só se for as nossas regras, só se for do nosso jeito. Ele falou assim: não, meu jardim, minhas regras, do meu jeito. Vocês não querem? Então, por favor, saia do meu jardim. A questão é que muitos de nós queremos nos relacionar com Deus do nosso jeito. Queremos ir até Deus da nossa forma. Queremos que Deus seja obrigado, se Ele nos ama, a nos aceitar do jeito que somos. Deus fala assim: meu banquete, minhas regras, minhas roupas. Com qual roupa você tem se apresentado a Deus? Como você tem se chegado diante de Deus? O apóstolo Paulo, ele fala quando, diante da mesa do Senhor, que estamos para participar agora, ele diz o seguinte: examine-se cada um a si mesmo. Aí eu pergunto, com qual roupa você se achega ao banquete de Deus, diante da mesa do Senhor? Qual o seu pensamento? Qual o seu modo de falar? Será que você ou eu não somos como os demais e nos relacionamos com Deus como nos relacionamos com qualquer um outro? Nesse período de isolamento, nós voltamos a um hábito lá em casa, que nós tínhamos o costume de todos os dias, como família, orar. E devido às muitas atividades, fomos reduzindo para uma vez por semana. E quantas vezes fazíamos ali, mas poucas vezes. E nós tivemos o privilégio de ficar mais juntos, então todos os dias nós estávamos reunindo e orando ao Senhor. Eu pude perceber uma coisa, que minhas filhas, ao orarem, simplesmente falava: Deus, você faz isso, você faz aquilo, você. Eu falei assim: deixa eu falar uma coisa com vocês. O papai e a mamãe, vocês chamam de senhor e de senhora. A pastora Júlia, vocês respeitam ela. A professora e a professora, vocês respeitam e chamam de senhor e de senhora. Quando nós vamos diante de um juiz, nós o chamamos de excelência. Quando pegamos um médico, que é um doutor, por que Deus nós chamamos de você? Nós temos muitas vezes nos relacionados com Deus como se fosse qualquer um outro. E Ele fala: minhas regras, do meu jeito. Sabe, Deus, Ele não nos aceita. Ele não aceita o nosso culto de qualquer jeito. O que Ele diz aqui é bem claro. Comentei nos 2 cultos anteriores aqui sobre uma situação que eu tive com meu irmão. E semana atrasada, se eu não me engano, ele me ligou, nós conversamos um pouco sobre uma situação. E ele disse que ele resolveu viver a vida da forma que ele achava melhor. Porque na realidade, o que o mundo tem pregado hoje não importa. O importante é ser feliz. É o que se prega no mundo aí. E eu virei para ele e falei assim: o mesmo evangelho que chegou até mim, chegou até você. Os mesmos discipuladores que eu tive, você também teve. A mesma Bíblia que eu li, você também leu. E quando percebemos essa Bíblia falando, o apóstolo Paulo, eu acho interessante que no final da sua vida ele fala assim: completei, vivi, completei minha carreira, guardei minha fé, completei minha carreira, vivi de forma digna, honrar e glorificar o nome do Senhor. Paulo jamais fala assim: eu vivi a melhor da minha vida, curti, não. Assim, guardei a fé, completei a carreira. E quando lemos os escritos do apóstolo Paulo, quantas vezes ele diz que sofreu por causa do evangelho. Então a questão não é ser feliz, é honrar e glorificar a Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é o que eu gosto ou que deixo de gostar. É o quanto Deus é honrado com a minha vida. O quanto Deus é glorificado com o meu modo de falar. O quanto Deus é exaltado com as minhas vestes. O quanto o Senhor é glorificado com o meu pensamento, com os meus relacionamentos, com tudo que eu faço, com o meu trabalho.
falamos aqui com as minhas finanças. Sabe, vamos agora nos aproximar da mesa do Senhor. Eu te convido a fazer esse exame. Com qual veste você está hoje diante do banquete do Senhor? Sabe, se você perceber que você não veste a roupa de Deus, peça ao Senhor, me troque. Me permita, Senhor, trocar as minhas vestes. Me permita ser mudado. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele fala assim: transformem-se pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. Precisamos deixar de ter pensamentos egoístas, pensamentos imaturos, e viver de forma a ser transformados à imagem e semelhança do Filho de Deus, até que alcancemos a estatura de Cristo, o homem e mulher perfeita em Cristo Jesus. Amém? Convido meus diáconos, por gentileza, os músicos novamente. Você, por enquanto, permaneça sentado. Assim que os elementos da ceia passar por você, você se coloque de pé e vamos cultuar ao Senhor com a ceia, em nome de Jesus. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. O apóstolo Paulo diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque para mim é o poder de Deus, é loucura para aqueles que o perecem, mas para que são salvos é o poder de Deus. Sabe, que venhamos sempre anunciar o Evangelho e sempre amar a palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez e medite sobre esse privilégio de sentar agora à mesa do banquete e de poder participar do banquete real. Peça que o Senhor esteja trocando as vestes imundas que nós temos pela mente dEle, pelo coração dEle,
que Ele nos ensine a amar assim como Ele amou, que o nosso falar seja como o dele, que o nosso agir seja como Ele, em nome de Jesus. Ó Deus e Pai, é um privilégio nosso poder, ó Pai, participar deste momento, em nome de Jesus. Amém? Então, juntos como igreja, comamos o pão e bebamos do cálice. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Assim eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Eu tomei minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Senhor, eu te bendigo, Deus, por nos tornar participantes, ó Pai, do corpo do Senhor, entregando, ó Pai, a nós, o Teu Filho. Louvamos, ó Pai, porque sendo nós pecadores, ó Pai, indignos, o Senhor nos tornou, ó Pai, dignificados de levar o Teu nome. Peço ao Senhor, ó Pai, que abençoe agora a volta de cada um para o seu lar. Que tenhamos uma noite, ó Pai, acompanhada pelo Senhor, e que a nossa semana seja uma semana que glorifique, exalte e honre o nome do Senhor. Oro também por nossos irmãos Fernando Teles, ó Pai, o Dione e a Gisele, que essa semana completam, ó Pai, mais um ano de vida no Senhor. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor derrame sobre eles todo o teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, em segurança, acompanhado pela sombra do Altíssimo. Que o Senhor abençoe a sua semana, em nome de Jesus.